Positivos e positivas, Positivamente voltou e a gente está muito feliz porque a gente aqui é muito edificado. E hoje o nosso convidado nos traz experiências maravilhosas com Deus. Ele que quando fala alguma coisa impacta a vida de muita gente. Ele é artista, ele é empreendedor, agora fisiculturista com a gente, Yudi Tamashiro, nosso amigo pessoal. Então a gente vai ter muita coisa pra falar. Bom vai ser demais. Fácil, vai ser fácil. Isso daí vai ser Ou fácil. difícil, né? Mas é até engraçado, né? Falar fisiculturista. Então, mas coloquei esse desafio aí na minha vida e muitos, né, já estão criticando, já estão achando engraçado e tal, mas eu gosto desses desafios impossíveis, dessas coisas assim que o pessoal olha e fala, mano, não vai dar e tal, mas querendo ou não, é tudo parte de uma mente inabalável, né? Todo desafio que a gente começa, tudo que a gente pega pra fazer é desafiador. Né? Você é motivado, né, por esses desafios? Eu amo desafio. Eu sempre trabalhei desde de criança com muita pressão em cima. Então, de uma certa forma, eu acostumei. E a melhor coisa é que depois desses desafios eu via resultados, né? Então, todo ano, quando começa o ano, eu falo, que desafio eu vou colocar na minha vida? O que eu vou aprender esse ano? É porque se a gente não coloca um desafio e deixa a vida parada, a gente acostuma com as coisas. Como será deve ser viver em paz, né, pra você? A paz deve te... a paz... te assustar. A paz pra mim, o que parece ser confuso pras pessoas, pra mim, eu tá sempre na presença de Deus e me desafiando e necessitando da presença dele para realizar aquele meu objetivo, né? Então eu acho que eu ficaria muito frustrado se chegasse um ano, eu olhasse e falasse assim, caramba, não tem nada para eu fazer, né? Tá tudo muito calmo, tá tudo muito simples. E realmente, os anos que eu peguei e falei assim, não, esse ano vai ser muito calmo, tranquilo, foram os anos que eu mais sofri. Porque parece que Deus estava vendo ali a sua vida parada e falava assim, não, esse menino tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer e ele tá no confortável, não pode acontecer isso, sabe? Então, antes de acontecer o pior, eu já coloco ali e falo, pelo menos eu tô preparado para aquilo. Ô, gente, o Wilde é nosso amigo pessoal há muito tempo, então assim, tá aqui com ele, a gente ama a vida dele. E a gente passou por quase todos os momentos com ele. Não vou dizer quase todos, porque você tem uma jornada muito grande, assim. Mas eu lembro quando o Wilde ia lá pra casa, né, amor, deitava no tapete, antes de casar. Antes de tudo, né? Antes de tudo. Quando ele já tinha se convertido, mas quando ele voltou pra Jesus. Sim. Então, assim, ver a sua vida agora, sabe? Tudo que aconteceu quando eu te vejo casado com a Mila, eu olho e falo... Olha o que Deus fez, né? A gente tem muita coisa para falar aqui. Eu quero falar um pouco sobre o seu casamento, o seu relacionamento. E vamos começar então pelo início, porque tem muita coisa. Você há pouco tempo agora teve um burnout também. Eu quero falar sobre isso, porque é uma coisa que tem acometido muitas pessoas ultimamente. Depressão, burnout, crise de ansiedade. E por quê, né? Por que nós temos isso? Mas vamos começar... Ela colocou nós porque eu também tive. Processo, então. E não é só vocês, né? Grande parte da população está completamente tomada por doenças mentais. Quando eu vejo você falando dessa questão física, a gente se esqueceu de cuidar do físico. Hoje nós estamos falando muito da parte imaterial, a parte espiritual, esquecemos da parte material. Nosso corpo é dividido nessa dualidade, corpo e alma e espírito, né? Que existem questões quanto a isso e eu acho muito válido agora realmente começar a cuidar do corpo. Eu acho que esse despertar deve ocorrer. Eu sou suspeito para falar, né? Eu trabalho com o corpo, eu tenho um programa de treino que visa isso, mas as pessoas demoram para acordar e só quando vai ver doenças, vai ver que nem você num leito de um hospital que você acabou de se ver, fala assim, mano, se eu não cuidar, tô lascado. Quantas pessoas estão aí talvez edificadas espiritualmente, mas mortas fisicamente, com seus corpos se deteriorando. O que vocês viveram, né? Eu de fora, eu não tive essa experiência e que Deus não me conceda. É verdade, porque que Deus não te conceda. Minha esposa viveu
quase parecido que você também, só não foi parar no hospital, mas teve que parar num divã. Então... Ou que Deus te conceda, vou dar só um parênteses assim, olhando pelo lado bom, né? Eu aprendi demais com a minha crise que eu tive de ansiedade. Sim. Assim, eu vejo que foi um trabalhar de Deus na minha vida, porque hoje eu consigo escutar outras pessoas, sabe? De falar sobre isso e saber o que elas estão vivendo. Porque quando a gente não passa, a gente diz, eu imagino, mas no fundo a gente não imagina, é só quem sente. E mesmo quem sente, às vezes você sente com maior intensidade ou com menor intensidade. Então você nunca sabe exatamente o que a outra pessoa está passando. Então eu creio também que essas coisas que Deus nos permite passar é para que a gente possa entender, possa abraçar, pode segurar na mão e falar, eu tô contigo porque eu já sei o que você viveu. Foi o que eu disse, eu tenho medo de não sentir, né? Então, eu acho que o sentido de tudo isso é você tá mesmo se desafiando e dando passos de fé, né? Eu fui no meu limite. Para muitos pode ser, cara, por que você fez isso, né? Por que você quer mais e mais, mas não é que eu quero mais, é porque eu simplesmente vejo que eu posso fazer mais, né? Só que um tempo da minha vida ali, aí volta lá do comecinho. Eu fui um cara que eu tive muitas coisas, conquistei muitas coisas e perdi tudo, né? E aí agora com essa responsabilidade de ter uma família, essa responsabilidade de ser o homem da casa, né? Eu falei assim, eu não tenho mais meu pai. Então eu preciso estruturar muito bem aqui a minha casa, financeiramente, para eu não cometer os mesmos erros que eu cometi lá no passado, né? E querendo ou não, eu acabei tirando do poder de Cristo e colocando esse poder dentro de mim para eu caminhar sozinho e fazer o que o corpo não aguentaria, certo? Eu fui no meu limite, realmente. Mas foi importante porque eu entendi que quando as responsabilidades são impossíveis nas nossas vidas, é que realmente Deus te dá o recado de que Ele estará com você. E não você estará chamando Deus. Não, Ele já está lá, entende? Você simplesmente precisa confiar, acreditar e continuar caminhando, mas com a tranquilidade, como vários homens na Bíblia mostram pra gente. Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele está no controle de todas as coisas. Eu acabei me perdendo por medo, entende? As pessoas podem olhar por fora e falar assim, mas essa ganância de querer mais dinheiro, de querer uma casa nova, de querer... Não, foi por medo, entende? E também porque você foi impactado pelo falecimento do seu pai. Sim. E pelo fato de ter casado, que é algo novo, é uma responsabilidade grande, né? Com certeza, é uma responsabilidade muito grande e as pessoas que olham de fora, elas sempre olham e cobram muito os influenciadores, cobram muito cantores gospel, cobram muito pregadores, só que esquecem que por detrás daquele instrumento tem uma vida também, né? Sim. Tem suas dores, tem o tempo, porque muitas pessoas acham que eu, nesse caminho, acabo ficando muito confuso para quem tá me acompanhando nas redes sociais e acaba olhando uma pessoa como uma pessoa perdida. Mas não, é uma pessoa entregue a Cristo. Que em vários momentos ele tá em ação e em vários momentos ele volta para pegar ar novamente para depois cair de novo em novas guerras, sabe? As pessoas acompanham muitas as batalhas que eu posto, mas ninguém acompanha depois as cicatrizes que ficam dentro de casa, né? Sim, verdade. E nesse momento é o que eu tenho vivido, né? E você é uma pessoa que você mostra tudo, porque geralmente Sim. nós influenciadores mostramos só a parte boa, né? Eu, por exemplo, não falo muito dos conflitos da minha casa na internet. E a gente, você que acompanha a nossa família, também tem vários. Nossa, se fosse fazer um podcast só dos BO de casa. Só dos BOs, né, amor? Pelo amor, dá pra fazer. Aí é uma série, põe no Netflix, mano. E o Yudi é super transparente com isso, então ele fala abertamente, né? Mas agora desafios. Não é sendo advogado seu, né? Mas é que justamente as pessoas só veem a superfície e as pessoas olham e falam, lá, já é marketing, já tá fazendo isso. Embora, porque a sua vida é conteúdo, tudo que você faz se torna conteúdo, só que as pessoas, por não entenderem e enxergarem somente uma parte, uma cena, elas não têm noção do filme completo, das suas dores, das suas incertezas, e acham que isso daí não é um homem que sente dores. A gente vê milhares de
artistas passando por situações, as pessoas olham e falam, ó, eu posso falar que eu tô do lado onde eu sou um homem comum, vivendo uma vida comum, que casou com alguma pessoa que teve uma repercussão, uma vida, eu tenho acesso a pessoas que têm essa vida expostas, e eu consigo acompanhar de perto, eu sei que aquelas suas dores são reais, que nem o Stronda, quando aconteceu o negócio dele, todo mundo ficou falando dele um monte de coisas, e hoje nós vemos os frutos, da sua vida foi a mesma coisa, e nós vemos os frutos, e essas suas lutas são mais do que verdadeiras, tem o seu tempo de se retirar, se fortalecer. É que as pessoas acabam confundindo muito, né? Por exemplo, eu tô recebendo bastante mensagem falando, e aí, agora o Yudi não é mais crente? Ele agora, o que ele vai seguir o mesmo caminho do que os outros do meio gospel e tal? E é totalmente ao contrário. Esse é o momento que eu tô vivendo mais a palavra firme mesmo, porque eu tô cuidando da minha base, que é a minha família, sabe? Para as pessoas, faz muito tempo, mas pra mim não faz muito tempo tudo que eu vivi. Foi ontem, você diz né, o quê? Na foi televisão? Ontem, foi ontem. Não, essa questão da conversão. O fato da minha conversão e o fato das guerras que eu enfrentei durante esse caminho. Que enfrenta ainda, né? Enfrento. Que enfrenta, a gente que tá junto sabe. E assim, eu tive que me manter muito forte pra minha família não cair, entende? Sim. Você era o pilar ali, né? As pessoas não têm noção o que eu passei. A parte de dificuldade que as pessoas acham que eu sofri, que foi ali o hospital, a parte de todo dia orar pela minha mãe, orar pelo meu pai, as pessoas acham que isso foi o verdadeiro sofrimento. Não, ali eu tava simplesmente entregue, Deus estava me carregando. A parte mais difícil realmente é continuar vivo depois de... É o pós, né? Depois que toda essa loucura passa. Sabe? Então, agora eu vejo que esse síndrome de burnout, essas coisas que aconteceram na minha cabeça, foi que em algum momento eu sabia que ia dar ruim, entende? Em algum momento o meu corpo ia gritar e falar assim, sossega, você também é filho, e entende? A segunda vez, teve a outra vez. Teve a outra vez. Travou a coluna, lembra? Isso. As pessoas, elas olham e a sua cabeça não para, né, Yudi? Porque, não, gente, não para. Quem conhece o Yudi sabe que a cabeça dele não para. Mas não pode parar. As pessoas estão vendo a minha casa ficando pronta. Ficando pronta lá em Alphaville. É tudo uma maravilha, tudo tá lindo. Mas todo dia que eu entro no apartamento da Camila, é um apartamento pequeno, e eu vou treinar. Quando eu volto, a minha mãe e minha irmã estão dormindo no chão. Entende? Porque não tem espaço dentro do apartamento. E toda vez que eu entro ali, eu não posso fazer barulho, aquilo me incomoda. E aí depois a minha irmã sai pra trabalhar, minha mãe fica sozinha, eu saio de casa, isso parte meu coração, porque toda vez que eu saía de casa, eu sabia que meu pai estaria ali fazendo companhia pra ela, sabe? E assim... As contas aparecendo e eu batendo cabeça pra correr. Aí agora eu tô no momento que eu apresentei Cristo pra Camila, entende? Eu tô sendo o mais verdadeiro possível aqui. Eu apresentei Cristo pra ela. Ela abriu mão da carreira dela. Ela abriu mão pra viver. Vamos aprofundar nesse assunto. Ela abriu mão pra viver pra Cristo. Entende? E agora, o mínimo que eu devo fazer é partir como um homem e assumir também que eu tenho que ajudar ela para lançar uma carreira gospel ou fazer para ela se sentir feliz profissionalmente também. Porque ela sabe? precisa de um apoio seu, né? Pra ela não se sentir perdida. Você é a família dela, e né? Nesse momento, eu tô fazendo o meu papel de filho ao cuidar da minha mãe, da minha irmã também, e também marido, entende? São muitas responsabilidades, né? Marido, porque agora ela tava com um contrato com outro empresário, outras coisas. Agora, rescinde o contrato, começa do zero, é tudo novo, entende? E ela tem a Deus, lógico, mas ela precisa de mim também. Bom, vamos falar sobre isso. Porque... Organizar essas ideias. Vamos organizar essa ideia pelo seguinte. É porque gente... assim, ó, é difícil. Porque o Galego e a Lizzy, eles sabem da minha história. E aí, quem tá assistindo não conhece e essa nova fase, aí fica confuso mesmo na cabeça. Não, mas olha aqui, gente. Algo muito importante que eu queria falar pra vocês. Nós vimos por muito tempo o Yudi
querendo e orando por uma esposa. Ele queria muito, ele tinha muita vontade de casar, construir a família, ter filhos. E ver assim o que Deus fez na sua família, na sua vida. Agora você com a sua família, casada com a Mila, que, gente, ela é uma mulher assim, ó, que ela tem um coração que... Olha, se eu te disser que poucas pessoas na minha vida eu conheci com o coração que a Mila tem, sabe? Ela é uma menina doce demais, assim, ela... Amiga, eu te amo. E assim, ela é uma menina muito especial. E eu queria que você contasse, porque assim, como começou esse relacionamento, já veio de um tempo, mas assim, no início foi um julgo desigual, como eu e o Galego. Quando eu conheci o Galego não era convertido. E claro que isso não é algo que eu aconselho a ninguém, porque lá na frente, se a pessoa não segue o mesmo propósito que o seu, dá ruim. Por quê? Imagina num domingo você sair com a sua família, daí um diz assim, eu vou pra igreja, eu vou pra fazer outra coisa. Ali, no domingo, a família já se separa. Por isso que é importante os dois estarem alinhados em missão e propósito. Sim. Mas eu quero que você conte assim pra gente como foi, porque quando você voltou com a Camila, e você vai contar essa história agora, ela ainda não tinha se convertido. Bom, Lizzy, eu entendi e Deus já me mostrou várias vezes que realmente é tudo questão de tempo e tudo questão de confiar, né? Eclesiastes 3. Exato. Mas o que acontece é que eu já tive vários momentos onde eu estava eu estava sozinho, sabe? E esse lance de você viver a fama e você perder a fama, de você ter contatos e depois perder contatos, oportunidades e você perde oportunidades, o único que fica mesmo é Deus para te consolar, exatamente, te dar alegria e enfim, e as suas experiências, né? Lembranças e boas ações que fizeram sobre a sua vida. Quando aconteceu o falecimento do meu pai, eu me senti muito sozinho, né? Porque foi uma responsabilidade muito, muito forte ali sobre a minha vida. E toda vez que eu ia almoçar ou tomar café, eu sempre morei com os meus pais, né? Tomar café, almoçar, sempre ficava uma cadeira vazia. Porque era a cadeira do meu pai, né? E assim... É muito estranho porque no café da manhã sempre tinha, tipo, discussão, sempre tinha conversa, sempre tinha riso e tal. E depois que meu pai faleceu, no café da manhã, o almoço e janta, aquele silêncio, sabe? E assim, eu com medo de falar, minha irmã com medo de falar, minha mãe com medo de falar e o silêncio. E depois que a gente lá no confronto fazendo a célula, ela foi... Explica o confronto, o que é, senão a galera encontro evangelístico. Já dá um choque. Um confronto, encontro evangelístico. E ali no encontro evangelístico, a Mila foi. Mas não foi pra me consolar somente, foi pra dar um abraço na minha mãe, na minha irmã, porque a Camila viveu, a Mila, né? Ela gosta de chamar de Mila. A Mila viveu durante muitos anos. Eu conheço a Mila desde os meus 7 anos de idade, né? E eu namorei com ela durante 6 anos, eu fui noivo, aí separamos, depois desses 8 anos aconteceu tudo isso, e no falecimento do meu pai ela aparece lá no encontro evangelístico. E quando ela voltou... Presta atenção, eu sou o mediador disso daí, porque ele pula algumas partes que são fundamentais. É que eu já contei tanto, mano. Da questão da Mila... Quando ela ficou sabendo que o Yudi tinha ocorrido essa conversão, quando começou a ver essa mudança, né, do paradigma de quem era para quem é, porque se a gente parar aqui para contar antes da conversão, também tem histórias a rodo, mas quando a Mila relatou pra gente essa transformação, ficou curiosa de ver quem era essa nova pessoa que só Cristo pode fazer. E nós tínhamos, caminhamos junto, dentro de um grupo que a gente se reunia na academia e o Yudi começou a treinar comigo, e a gente começou a caminhar junto e fizemos esse encontro, né? Esse encontro já ocorreu, o Yudi veio também, começou a falar, trazer as suas experiências e nós transicionamos de lugar no primeiro dia que nós fomos para esse lugar, que foi um milagre de Deus também, um monte de pessoas reunidas. O primeiro dia a Mila foi e ela ficava olhando
impactada. Eles não se viam há algum tempo. 8 anos. 8 anos que eles não se viam. A vida do Yudi tinha seguido. A vida da Mila tinha seguido. Ela tinha casado, se divorciado. O Yudi tinha se envolvido em vários relacionamentos também. Ainda meio confuso com aquele processo de um novo corpo, uma nova carne, um novo espírito, uma nova forma de viver. E daí aconteceu o encontro. Aí você... Foi. E ali o encontro aconteceu. Saí dali do encontro evangelístico. Eu fui jantar na casa do empresário dela. E ali começamos. Ela começou a perguntar como é que tá a sua vida. Eu comecei a falar, né? E tal. E aí ela falou que eu era a mesma pessoa, só que tava diferente. Aí, tipo, eu não entendi muito bem, né? Mas... assim... E durante todo esse tempo separado, você guardava um amor por ela, assim? Eu sempre guardei o amor por ela e sempre com uma vontade muito grande de voltar a conversar e saber o que ela estava sentindo. Porque durante muito tempo da minha vida, na minha adolescência, ali, o começo da fase adulta, a gente... ela praticamente morava comigo, né? Quantos anos você tinha? E eu tinha 16. E 16, ela, quando 17, vocês começaram 18. a se relacionar? Mas eu conheço ela desde os 7. Então ela já me conhecia muito bem, né? Então, a Mila sempre foi um braço estendido e um ouvido para eu desabafar, né? Todas as noites que eu tava angustiado, desesperado, porque eu trabalhava muito. Mas um detalhe, esses 7 anos, desde os 7 anos, eles vieram de comunidade, uma comunidade carente, vieram de um bairro periférico. Então, a história que as pessoas veem na TV, que olham, olha aí o que ele fez. Irmão, nós estamos falando de coisas aqui que são profundamente verdadeiras e que nós testemunhamos, né? Porque até nós, a gente conversava sobre isso, porque... o Yudi sempre conversou muito comigo a respeito disso. E como que é falar para um irmão que ele está se envolvendo com uma pessoa que não é cristã? Porque dentro do cristianismo nós valorizamos o relacionamento com outra pessoa que é cristã, porque vamos caminhar de maneira unidas, um só propósito, depois que nós conhecemos a palavra. E quando ele me contou tudo isso, não tinha como não enxergar o agir de Deus. Então traz essa ênfase ali, porque as pessoas precisam conhecer esse lado. É que assim, Galego, eu sempre fui inserido num mundo onde as pessoas são muito boas com as palavras, sabe? As pessoas sabem se comunicar muito bem, sabem se vender muito bem. E por sofrer na mão de muitas pessoas que se comunicavam e eram pessoas inteligentes, eu acabei criando uma certa casca e uma certa malandragem para entender quem é de verdade e quem não é de verdade, entende? E assim, com a Mila foi algo diferente, porque ela veio do mesmo lugar que eu, ela passou as mesmas coisas que eu, ela conheceu a minha família, vocês tinham uma história os juntos, meus melhores amigos. Então assim, depois que eu voltei, sabe aquelas conversas de casal mesmo? Que você deita na cama e fala assim, como é que tá fulano? Pô, tá preso. E a gente chorar na cama porque tá preso, sabe? E a gente lembrar de, caramba, meu... Caramba, é louco, mano. Tem muita história, tá né? Tem os amigos que estão presos que a gente tem que visitar, que a gente tá marcando. Meu, tem história. Aí você vira e fala assim, como é que tá o fulano? Pô, separou do outro e tal, tá passando maior dificuldade, né? Tá passando maior dificuldade. E aí você pegar a pessoa, colocar no carro... Pô, toda vez a gente faz isso, tá ligado? Tipo, esses dias eu peguei a Mila, coloquei no carro e falei, vamos lá pra Baixada. Aí desceu, que muita gente olha assim pra cara da Mila, olha, mó cara de patricinha, eu de japonês, mas tipo assim, se você pegar a realidade... né? Então, se você pegar a realidade, a raiz do negócio mesmo, é totalmente inverso, sabe? Aí eu desci pra Baixada lá, com a Mila, e eu fui num restaurante que é o restaurante da nossa vida, sabe? Tipo, é o restaurante Itabaiana, lá na Baixada Santista, e que, tipo, comida nordestina, sentamos lá, aí lembramos, quando a gente era adolescente, a gente sentado ali com a minha mãe, com o meu pai, sabe? E aí o dono do restaurante veio e falou assim, e tal, pô, seu pai era maravilhoso e tal, mano, é tão forte, tão profundo tudo isso na minha cabeça que,
cada momento que eu passo do lado da Mila, eu agradeço, sabe? Porque seria muito difícil eu confiar em uma outra pessoa, chegar ao ponto e falar assim: hoje, essa semana eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar pra ela hoje, sabe? Eu era muito individualista porque eu sabia que eu precisava dar resultados para sustentar a minha família, sabe? Hoje é totalmente... Ontem eu tava no carro falando para ela, eu mudei muito, amor, porque eu consigo pensar em você hoje, sabe? Eu consigo... só, né? Exato, eu consigo pensar, eu sofro que você sofre, eu fico bravo quando fazem mal pra você, sabe? É muito real tudo isso. E na sua visão, Yudi, assim, porque ela não era convertida, né? Quando você voltou pra ela, o que você pensava, assim? Vou entregar pra Deus ou pela essência dela? Não sei, o que você achava que ela ia se converter? Eu tinha certeza, não tinha como. Não tinha não acontecer, entende? Pra mim não existe isso. Pra mim, tudo que eu faço, eu tenho tanta certeza. Se me falarem amanhã ou hoje, o Arnold Schwarzenegger virar pra mim e falar assim: você não tem genética, você não vai ganhar o campeonato o ano que vem. E eu falo: você não sabe o que você tá falando. Tá ligado? Você não sabe, você não me conhece. Entende? Eu já passei muita coisa pra chegar aqui e assumir só mais esse desafio. Então, tipo assim, quando eu voltei com a Mila, eu não forcei nada pra ela se converter. Eu simplesmente conhecia já o coração dela. Eu sabia quem ela era, isso faz total diferença, né? E eu sabia que Deus tinha planejado isso para as nossas vidas, sabe? Não tinha para onde ir, entende? Era ela mesmo. E assim, a gente fala de julgo desigual, sim, é real isso. Só que pesa muito também a sua criação. A história, né? A história. Eu já tentei me relacionar com outras meninas, só que vieram de uma realidade diferente, não falam a mesma língua, não sofreram a mesma coisa que você já sofreu. Sem contar a posição que vocês se encontram, né? É difícil, é muito difícil, porque o acesso é muito fácil, você fica na dúvida de quem tá se aproximando de você. Isso é real. O mais legal dessa história, galera, é o perdão. É o perdão, né? É o perdão. A história de relacionamento deles é baseada no perdão, porque não há nada. Mano, nós somos pessoas completamente transparentes. A gente para trocar ideia com as nossas esposas quando estamos reunidos, assim, e a gente não tem problema em tocar em coisas do passado, porque éramos uma criatura completamente diferente e agora Cristo habitou em nós. E o Yudi falhou como homem. Sim. E ele reconhecendo isso, o arrependimento, manifestando pra ela, isso daí é muito importante você contar essa visão, porque é um homem mudado, é um homem transformado que foi capaz de mudar uma história. Na verdade, Deus, por intermédio do Espírito Santo, te fez uma nova criatura, fez uma nova criatura. Entra nesse aspecto aí dessa questão de como vocês se separaram, e depois essa reconciliação, porque lembra que ela falou assim, mas olha o que aconteceu. Eu tinha amor quando a gente se relacionou lá no passado. Tinha muito amor, entende? Era um amor muito ardente, assim, sabe? Ao ponto de fazer loucuras mesmo, de ciúmes e tal. Tinha muito amor. Só que não tinha o principal, a voz que orienta, a voz que direciona, sabe? Os alicerces, né? O alicerce, os valores. A gente em discussões de casal, ela falava, eu falava, e um abria a mão no meio da discussão e saía. E nada resolvido, entende? Só que agora, quando a gente discute, a gente pode até ficar minutos sem se falar. Mas depois, ou eu, ou ela chama e fala assim, vamos orar. Vamos orar. E ali na oração a gente pede um direcionamento pra Deus, a gente chora pra caramba, e ali sempre sai algo da minha boca ou da boca dela. Eu errei nisso, eu preciso ter mais paciência e tal. Esse é o diferencial. E parece que vocês são casados há muito tempo, né? Ela se dá super bem com a sua mãe, com a sua irmã. Quando eu vejo vocês juntos, nem parece que vocês casaram há 1 ano. Parece que vocês são casados há 10 anos. Eu não tinha como, Olise, eu colocar uma outra mulher na minha vida se não conhecesse a minha mãe e a minha irmã.
Entende? É que você é muito ligado com elas, né? Eu sou ligado e, assim, é muito recente essa mudança, essa transição, essa loucura toda. E assim, a Camila, ela olha minha mãe como realmente a mãe dela também. Ela tem muito carinho pela sogra, né? Tudo que ela vai fazer, ela pede pra minha mãe, sogra, tá certo isso? Você acha que eu tenho que fazer isso? E tal. E uma das coisas mais bonitas que meu pai e minha mãe deixaram pra gente é que o respeito que eles tinham, né? E a Mila falou assim: a gente precisa ser igual os seus pais eram juntos, entende? A nossa oração é essa, porque foi uma grande referência. E isso é muito importante. É muito importante. Né? Tanto que o que ajudou muito também pra gente foi quando eu voltei com a Mila a frequentar também a casa de vocês. Por quê? Porque vocês vivem a palavra. Mesmo aquela loucura toda acontecendo na casa de vocês, mano, loucura, guerra atrás de guerra, entende? Mas criança assim, pra tudo que é lado. Se não fosse Deus ali na casa de vocês, não estaria de pé, sabe? É muito difícil, mano. É muito difícil. E assim, isso é uma coisa muito legal pra gente falar, porque assim, gente, eu não creio que só o amor sustenta um casamento. É propósito, é união, é companheirismo. Porque, que nem o Wilde falou, lá em casa, guerra atrás de guerra. Eu e o Galego, graças a Deus, a gente se dá muito bem. Mas a nossa parentela, né? A gente sempre tem os parentes, os filhos, que a gente tá segurando a onda lá. Então, a gente acaba vivendo isso, e se a gente não tivesse esse propósito, essa missão juntos muito bem estabelecidas, talvez a gente já tivesse desistido lá atrás. Né? Por isso que é muito importante caminharem juntos, terem o mesmo propósito, irem para a mesma direção, porque só o amor não sustenta um casamento. O amor, com o tempo, ele vai se transformando. Né? Ele é muito importante, mas com o tempo ele vai se transformando na relação, né? Yudi, você e a Mila estão construindo isso, vocês estão caminhando juntos, eu vejo vocês juntos, você querendo ajudar ela, vocês, mesmo fazendo outras coisas na vida de vocês estão lá diante de Deus, né? De joelhos, orando por um propósito. A Mila agora com a carreira dela, que pena que ela não veio, mas ela vai vir aqui, a gente vai trazer ela aqui. É que nossas histórias são muito semelhantes, até o que eu vivi antes do relacionamento, os adultérios que eu cometia como um homem distante de Cristo, todas essas coisas, as histórias se parecem muito, até mesmo essa questão depois do evangelho ter mudado nosso ambiente, a nossa casa começou a ser transformada, aquilo que estava obscuro vem à luz e ilumina todas as coisas, igual na sua também, que vocês foram os primeiros a serem impactados, a sua família, e agora realmente estão saqueando o inferno, né? Todo lugar que todos os familiares estão hoje conhecendo a Cristo, uma imensidão de pessoas tem acontecido isso. E como você consegue enxergar esse processo de transformação da Mila? Porque aconteceu ali, daí vocês começaram a se relacionar depois daquela ida, demorou um processo ainda para que vocês se relacionassem. Conta como foi essa volta, como que aconteceu. Então, aí ela ali no jantar, começamos a conversar e tal, foi muito bacana. E depois começamos a conversar no WhatsApp, trocando mensagem. E aí, emojis. Emoji e tal. Aí eu lembro que um amigo nosso chamou pra ir pra casa dele, num churrasco. E aí eu fui, busquei ela no Anália Franco. E no carro, voltamos ouvindo a Harmonia do Samba. Pra quem não sabe, o japonês era do Parangolé, mano. Quem sabe que já dança no cabelo dançando axé. A Mila foi minha professora de axé, né? E aí voltamos, fomos pro churrasco ouvindo a Harmonia do Samba. E, Harmonia tem um DVD que se chama Harmonia do Samba Romântico, né? Que aí ele canta com a Claudinha Leite, o seu Deus é o meu Deus. Aí, várias músicas ali no carro. E aí começamos a falar das dificuldades que eu enfrentei durante esses anos longe dela, as dificuldades que ela enfrentou. E ali no meio do carro eu comecei a chorar, ela também. Falando, tô tão feliz que você conseguiu, né, atingiu o que você tanto sonhava. E ela também, eu também tô muito feliz que você conseguiu e tal. E ali parece que, tipo assim... Mas conta por que ela conseguiu. Galera, pra quem não sabe, quando eles se conheceram, a Mila tava entre
top 10. Ela tava com 10 músicas das mais tocadas. Quando eu voltei. Quando voltou. Quando eu voltei, Isso daí ela tinha estourado Tudo Ok, tinha estourado Negidashi, a música com o Menor Nico, era a música mais estourada no Brasil, né? É só o poder de Deus mesmo, né? Pra transformação que ela teve, assim. Muito. E ali dentro do carro começamos a, tipo, falar bem do outro, sabe? E a falta que um fazia na vida do outro, assim. E ali quando a gente chega ali no churrasco, tinha um casal de amigo nosso, o Edu e a Érica, falaram, vamos fazer uma viagem, todo mundo aqui? Aí eu falei, pra mim eu já queria, né? A minha chance. A minha chance. Vamos. É de Deus. Aí eu lembro dessa viagem, de verdade. Aí ela falou assim, vamos. Aí depois, eu rápido, ligeiro, né? Aí viajou, você já comprei a passagem. Queria, né? Não, eu comprei a passagem pra Pipa. Eu comprei a passagem e mandei, já comprei a passagem. Ela, eu não sei se eu vou e pá e tal. Que ela tava com medo de sair na mídia, alguma coisa e tal. Aí eu falei, não, já comprei a passagem, vamos. Aí fomos. A passagem tá ok, você mandou pra ela. Aí fomos pra viagem. Aí no meio da viagem, ficamos a tarde toda, assim. Quando chegou a noite, eu dei um abraço nela e comecei a chorar. Tipo, caramba, eu falei, eu orei 8 anos pra isso acontecer. E olha que louco. E aí ela sentiu verdade, sabe? Ela sentiu que ela podia se entregar novamente pro amor antigo, né? E que eu realmente estava diferente, era uma nova pessoa. E ali, ela chorando pra caramba, ela falou, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui. Eu falei, não, mas a gente vai ter que ir embora, vai ter uma hora que a gente... E, enfim, ali voltamos, eu falei, eu quero namorar com você. Não foi nem pedir namoro, né? A gente já sabia que ia casar, a gente já tinha certeza mesmo. E assim foi. Depois casamos na nossa casa. Não. Calma aí que você acelerou tudo, mano. É verdade. Você acelerou tudo. Tem muita coisa aí. Galera, mano, pra quem não sabe, esse confronto... Mano, quando vai... O Yudi tem uma habilidade que Deus deu de traduzir experiências simples do cotidiano e enxergar Deus nisso. É algo derramado sobre ele. Ele, como fala, não cobrem dele ser um teólogo, mas ele consegue falar do amor de Deus, de coisas, experiências comuns do dia a dia que para muitos passam despercebido. Ele consegue enxergar o milagre do agir de Deus. Então, é muito importante a gente não pular esse pequeno espaço que você falou, não, daí já cheguei, namorei, pronto e casamos. Não foi assim, galera. Não foi assim, dessa forma. Para as pessoas que olham, talvez vão imaginar dessa forma. Sim. Mas tem uma história desse início até o casamento que é o agir de Deus de maneira sobrenatural, né? Sim. Sobrenatural. Os desafios sobrenatural, ali, né? Os desafios. Eu vivi os desafios, mas que realmente foi com muita sabedoria de Cristo. Assim, por exemplo, eu demonstrava o tempo inteiro que ela vinha para acrescentar na minha vida, mas eu não necessitava dela, eu necessitava de Cristo para viver uma vida em abundância, sabe? Isso foi um pouco confuso na cabeça dela naquele momento, porque eu era muito dependente dela, até nos momentos difíceis na minha adolescência, e todas as minhas angústias eu corria pra ela, né? E ela começou a perceber, convivendo comigo, que eu não corria mais pra ela, né? Eu corria pra Cristo. E como, sabe, pra pessoa, ela se sente até meio em segundo plano, digamos, né? Mas foi muito natural a conversão dela, porque eu não dizia não. Amor, eu tenho um evento, e ela meio que me testava, sabe? Ela falava assim, eu quero ver se ele vai, se ele tá mesmo comigo ou se ele tá firme. Eu tenho um evento que eu vou cantar num show ali, eu, Barões da Pisadinha e um monte de gente. Então tá bom, vamos aí. Vai ter um evento só de funkeiro. Tá bom. E era um desafio pra você também, né? Pra mim era um desafio, mas como eu tava firme, e quando eu olhava pra Mila, eu falava assim, não tem nem como eu desviar, porque... Não existia a possibilidade. Não toda tinha semana como. ele tava na palavra, ministrava toda terça-feira. E outra, eu via
a Mila naquele ambiente como um presente de Deus na minha vida. Eu nem olhava pro ambiente em si. A certeza entende? de coisa Parece que não eu, vemos, mas quando eu conheci o Galego também. Tipo, ele não era convertido, Não, você mas foi eu tinha maluca. O certeza Yudi que... ainda foi mais racional, ia dar mas você certo. apostou, amor. Você apostou. Eu falava assim, as pessoas de fora olhavam e falavam assim, esse moleque tá perdido. Como em vários momentos da minha vida, olham e falam assim, sabe? É verdade. Em vários momentos, esse moleque tá louco, mano. E Aí, ó, depois dá mais tudo uma certo. loucura do Yudi e tal. Mas se você pegar da minha vida, tudo acrescenta, entende? Porque é tudo com direcionamento de Deus, né? E ali naquele momento, eu começando a ir pros lados, eu falava assim, ó, eu vou com você nisso, mas depois você vai comigo ali, entende? Não é um casal? Ah, sim, tá bom. Então, o que acontecia? Conta a inserção da palavra, daí que você contrastava isso. E aí, o que eu fazia? Eu fazia de forma natural, entende? Porque eu já fui um perdidão louco. E eu achava que o único jeito de ser feliz era bebendo, indo na noitada e 24 horas vivendo aquela loucura, né? Mas eu encontrei um outro jeito de ser feliz. E ali eu comecei, ó, eu vou hoje com você no evento, mas amanhã eu quero ir com você no escape. O que é escape? Tá louco? Escape? O que é isso? O escape é um jogo que você entra numa sala e você tem que desvendar mistérios dentro da sala e tal. Ela, ai, deve ser mó chato e tal. Eu falei, ó, tô indo no evento com você que é chato pra caramba. Você vai comigo? Ai, tá bom, tá, beleza. Aí começou a ir no escape. Aí ela, nossa, eu amei, eu vou em outro, quero em outro. Vamos ganhar mais uns convites agora, hein, mano? Aí eu falo assim, propaganda gratuita, hein? não, vamos agora pro teatro. Aí eu comecei a ir pro teatro. E eu fui inserindo foi uma nova rotina, né? uma Claro. nova coisa pra ela. Ah, vamos num restaurante e tal. Não vamos beber não, vamos comer um negócio da hora e tal. Beleza. Conta a questão da bebida, mano. Esse daí sim. choca, né? Aí eu comecei a ter essa malandragem com ela e tal. E aí eu falei, vamos num culto? Ah, eu tô morta, tô cansada e tal. Eu falei, então tá bom, fica aí. Tal. Eu pegava e ia. E ela dormindo em casa, né? Aí quando eu voltava, ela, e aí, você nem me levou? Nem nada. Eu falei, você queria dormir, queria ficar aí, morgada. Aí morgada. ela, nossa, você não liga pra mim e tal. Aí eu comecei a reparar que ela começou a ver que ela tava sentindo ao contrário, entende? Que ela necessitava de coisas pra ser feliz. E ela via também como você levava a sua vida. Eu né? eu tava totalmente diferente. Era um exemplo pra entende? É muito. E aí ela começou a se sentir incomodada como mulher, né? Eu chegava na casa dela e tava aquele cheiro de narguile e tudo sujo no chão, assim, sabe? Aí eu falava... As garrafas. Pelo amor de Deus, meu. Tem que limpar esse negócio, tá feio demais esse negócio. Aí ela começou a ter vergonha disso, sabe? A abrir a geladeira, só caipirinha pronta, sabe? E aquelas marmitas que ela pegava e não comia tudo, entende? Que tava embrulhada de ressaca. E aí deixava as marmitas vencer dentro da geladeira. Aí quando eu chegava do lado da cama dela, aqueles cigarrinhos eletrônicos, o vapor. Meu Deus, 24 horas com aquele cigarro. Que mudança que ela teve, hein? E aí eu quando ela ia dormir, ela mandava mensagem e muitas vezes vinha umas mensagens meio, sabe, com erro de português, tudo errado, tudo confuso e tal. Eu falei, era línguas já, mano. Ela tá tomando remédio pra dormir, fica grog e fica mandando mensagem estranha, tal e tal. E aí eu orando pra Deus, Senhor, tira isso, meu. O Senhor falou que ela ia voltar pra minha vida, mas não assim, né, meu? Tá difícil, assim. E eu já tava firmão na palavra. É que você tava muito firme, né? Muito. E eu falava assim, mas eu amo essa mulher, Tava não, meu. você tá. Não, sim, você eu tô. Tava não, você Mas eu falo, eu amo essa mulher. Vai acontecer. E eu não vou ser afobado. Vou continuar, entende? E aí... Chegou um dia que ela falou assim, ó, eu não quero mais remédio pra dormir. Pum, jogou. Eu não quero mais esse Vivance. O remédio pra dormir e pra acordar, mano. O remédio Tomava pra dormir, 2... que é o Pax, e pra acordar o Vivance. E ela vivia de Vivance. E o combustível e aí, pra manter durante o dia. O Vivance misturava com a bebida, que aí acelerava mais ainda. Entende? Ela falou, não quero mais. E foi tipo assim, ó, de um dia pro outro, brum. Eu falei, meu Deus do céu, que bagulho louco. Deus é bom mesmo, mano. Deus é bom mesmo.
Só que mesmo assim, nesse tempo, eu fui muito bombardeado, porque as pessoas olhavam e falavam assim, o que esse menino tá vivendo com essa menina que é do funk, é loucona e tal. Só que eu olho muitas pessoas que estão perdidas, muitas pessoas, não é que tem um coração ruim, elas não têm um coração ruim, elas simplesmente estão perdidas. E vocês se sentem muito pressionados, Yudi? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso afeta o relacionamento de vocês em algum momento? Ao contrário, deixa a gente mais forte, porque a gente se fecha, sabe? E a gente ora, a gente fala, não, a gente tem que estar firme, uma hora as coisas vão mudar. Porque entende? tem isso também, né? Você vive a sua vida, você sabe que você tá vivendo dentro de casa, com Deus, mas ao mesmo tempo tem tanta gente fora falando que quando você vai ler lá os comentários, se você não estiver bem emocionalmente, muitas vezes isso atrapalha muito, né? Dentro de casa, no relacionamento, na sua vida pessoal. As pessoas estão esperando um momento, né? E aconteceu esse momento. Esse momento que aconteceu, que você vai contar. Antes de acontecer isso, já começou a sofrer um monte de ataque, né? Isso daí começou a refletir naquilo que nós estávamos vivendo. Por quê? Como eles estavam se relacionando, nós tínhamos um encontro e a gente trocou ideia e por bem ele se afastou por um tempo. Por quê? Por ele ter um relacionamento e o relacionamento dele estava muito exposto, ele se afastou para que não interferisse. E ele já queria oficializar isso daí, fazendo aquilo que a Bíblia ordena. Quando a gente entra em alguns assuntos assim, é importante, porque às vezes as pessoas que estão assistindo não têm esse viver cristão. Como positivamente atinge pessoas que... infinitas. E é muito louco, ô Galego, isso é importante a gente compartilhar aqui, por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, caramba, aquele moleque tá vivendo o hype do evangelho, tá vivendo o hype do mundo gospel e tal. Só que as pessoas não conhecem os bastidores de que realmente a gente segue ali firme e luta todos os dias. Por exemplo, eu fiquei muito tempo em santidade. E aí saíram várias matérias que eu tinha separado no meu antigo relacionamento, porque eu não queria transar, que eu era um cara... Lembra? Saiu um monte de coisa. O Yudi é gay, ele não quer transar, ele não quer isso, não quer aquilo. Não. Aí o que acontece? As pessoas olham de fora e julgam, certo? Quando eu voltei no relacionamento com a Mila, eu tava em pecado, porque eu tava transando. O que nós fizemos? Eu fiquei sem pregar. Eu não ia lá e as pessoas... quando que o Yudi vai compartilhar uma palavra? Quando que o Yudi... Eu tava em pecado, você, inclusive, se posicionou na internet falando sobre isso, né? Eu estou com pressa de casar, porque eu sei que eu preciso casar, oficializar, e por isso eu vou me afastar um pouco do... Exato. E as pessoas que estão de fora olham e falam assim, ele desviou, não quer mais, tá ali pregando. Irmão, eu tava em pecado. E consciente do que precisava fazer. E tal. Mas eu tava numa correria ali e era um negócio difícil, mano. Porque uma coisa é você começar um relacionamento sendo que você não conhece a pessoa. Outra coisa, eu fiquei 6 anos morando com a Camila. E vocês já iam casar mesmo, né? Você tava com isso já. Exato. Eu vou casar com ela e por isso eu não vou ficar em santidade. Não ficou. Tanto que nós não fizemos uma mega festa, não foi nada, nós casamos dentro de casa, entende? Então, tipo assim, podem falar, podem pastor julgar, que não era ungido pastor. Exato. O casamento, conta como foi, mano. O casamento no meio de uma obra, vocês nunca viram isso. E daí remeteu aos seus pais. É assim, eu já coloquei uma coisa na minha cabeça. É assim, a base tem que estar firme e você tem que estar vivendo a verdade no negócio, entende? Os meus pais casaram dentro de casa, no quintal da casa da minha avó, e ficaram até o fim, até aí a partida do meu pai, né? E tiveram um relacionamento impecável, assim, lindo de ver mesmo. E eu falei assim, eu quero seguir os mesmos passos do meu pai e da minha mãe. E a Camila também concorda com isso. Vamos casar dentro de casa. Não precisa fazer uma mega festa. A gente precisa viver a palavra e precisa ser fiel um ao outro. Entende? Tem uma coisa, Yudi, que eu admiro muito você, assim, que você é verdadeiro. Sim. Sabe? Porque as pessoas hoje acham que o crente, que aquela pessoa que frequenta a igreja, ela é perfeita. Não. E ela não pode ter suas fraquezas, ela não pode ter um momento lá de angústia. E você é muito verdadeiro, porque realmente as pessoas que estão dentro da igreja ou fora da igreja, elas vão ter problemas. Elas vão ter desafios com Jesus ou sem Jesus. A única diferença é que com Jesus, a única e mais poderosa, que com Jesus a gente sabe
quem a gente tem do lado. A gente sabe por onde a gente tem que caminhar. Isso realmente eu admiro em você, sabe? Porque você fala a verdade. Sim. Eu aprendi que tudo aquilo que você guarda fica te corroendo por dentro. Entende? E vive de aparência, né? Vive de aparência. Então eu não gosto. A verdade incomoda, né, mano? A verdade vai gritando. Quando você conhece a verdade, já era, mano. As pessoas, cadê aqueles vídeos você falando da palavra e tal? Mano, eu não tava no momento disso. Claro. E Entende? é verdade. Eu não tava. Pô, mas aí o engajamento caiu, os outros não estão te chamando pra ir pras igrejas mais, estão desconfiando. Deixa eles desconfiarem, mas Deus sabe o que eu tô vivendo. Deus te conhece. Entende? Deus me conhece. E eu tenho certeza que agora essa confiança, saúde. A minha mãe, minha irmã, minha esposa falaram: nossa, tá outra pessoa, você tá mais calmo. Eu sou mais, tá calmo dentro de casa do que viver de aparência fora da minha casa, entende? Porque é lá que tá a minha segurança, a minha base. Tipo, quando eu falo das minhas fraquezas pras pessoas de fora, não vem ninguém pra conviver, pra pagar minhas contas, pra falar, tá 24 horas, ninguém dorme comigo, entende? Então eu tenho que tratar bem quem tá 24 horas comigo dentro de casa. E ali é o momento que eu entro dentro da minha casa, respiro fundo, recebo o amor e depois eu saio. Mas se eu não estiver preparado para essas missões, eu não vou. Porque senão acontece como muitos pastores aí, o tanto de pastor que se suicida. Porque ele quer viver pra fora da sua casa e esquece de viver pra dentro da sua casa, que é o primeiro ministério. Nosso maior ministério é dentro de casa, com a nossa família. Não tem como. Aí quando o cara tá estourado, ele volta pra casa, já é tarde. Porque a mulher já não quer mais dar atenção pra ele, porque ele não dava atenção. É verdade. Os filhos já não escutam mais, porque o que ele prega ali no púlpito já não garante o resultado dentro de casa. E aí, como é que faz? E eu tava indo pelo mesmo caminho. Entende? Sim. Eu fazendo curso, eu fazendo palestra, eu fazendo tal, chegava em casa, eu me calava. E o negócio da hora de falar, Japa, é justamente isso, né? Porque você teve que correr pra sustentar sua casa, vendo a ausência do seu pai, por outros meios que não aqueles que você já sabia. Sim. Pra quem não sabe, eles recebem propostas todos os dias de trabalho, de fazer propaganda, de fazer isso e aquilo. E algumas coisas não condizem mais com aquilo que ele serve. Então, se tornou restrito. Mano, antes chegava, não, vai fazer um negócio que é de bebida, vou lá fazer. Não tem mais como, porque não combina. Minha esposa vive isso, né? Viveu isso e continua vivendo. Porque hoje tem uma responsabilidade, uma marca. Hoje são poucas pessoas que viveram o estrelato, vamos dizer assim, que, você sai com o Yudi na rua, todo mundo sabe que é o japonês. Sim. A Lizzy viveu esse tempo, mas hoje ainda ela tem uma presença marcante que vai reconhecer, linda, maravilhosa, esses olhos de Xenon. A galera olha e lembra da onde é e associa. Mas vocês têm que viver uma vida de renúncia, que vai acontecer naturalmente. As pessoas olham e nem não sabem isso. Não sabem que você tá negando milhares de ofertas que chegam até você, não porque você se sente tentado, às vezes até se sente, né? Porque você fala, mano, esse dinheiro vai aliviar um lado. Sim. Mas esse é o lado importante de citar, porque a Mila tá fazendo esse processo de transição. Sim. Você sempre vai estar nesse processo de transição entre o santo e o profano, né? Porque nós nos relacionamos com pessoas que outras pessoas vão ver a gente sentado e falar, mano, como você tá sentando com uma pessoa dessa? Não, porque é um alvo de Cristo. Conta essa vida sua que tá acontecendo, porque, mano, o japonês é o cara que mais se relaciona assim. A gente foi na mansão maromba, a gente já frequentou cada lugar pra falar do amor de Deus pra pessoas que muitas pessoas te procuram, não vão falar, mano. No meio dos MCs, então, muita gente, né? Você ele tava lá no Kevin, no velório do Kevin. Assim, o cara, quando ele é pastor, lógico, quando você atinge uma visibilidade bem maior, o André Valadão, o Silas e tal, todo mundo conhece. Ele sai na rua, as pessoas pedem oração e tal. Só que é muito difícil isso. Quando eu tô muito mal, eu vou estacionar o carro, o cara vem e fala, eu quero uma oração.
ora Aí você por fala, mim. ora você por mim, por favor, que eu tô Exato, mal. entende? E você busca força. Aí você sai ali do estacionamento, você vai comer um hambúrguer, o cara vai, nossa, Yudi, e tal, seu testemunho é muito lindo e tal, compartilha uma palavra pra mudar a minha vida. Eu falo, meu irmão, eu tô precisando dessa palavra nesse momento, sabe? Então, tipo assim, É que você arruma as pessoas acham que eu vivo o evangelho só em um vídeo, sabe? Não, eu vivo o evangelho 24 horas por dia, entende? 24 horas por dia. E assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olho para um lado, tem publicidade para eu fazer desses jogos. Aí, entende? Que tá todo mundo fazendo. E o pessoal paga uma bala, mano. Eu olho pro outro e eu falo assim, mano, tem conta pra caramba pra eu pagar. É só eu aceitar isso daqui, pronto. Já resolve a minha vida. Aí dentro de mim fala assim, você não pode porque você vai levar as pessoas pro mau caminho. Aí você fica assim, mas Senhor, até quando eu vou ficar passando por isso? E você se lembra, né? Então, por nervoso. isso te darei se prostrados me adorar. Você sabe de onde vem essas tentações, você não tem mais dúvida. Aí as pessoas viram e falam assim, mas a vida dele é tranquila, servir a Deus é fácil. Mas ele só prega pra playboy e tal. Meu irmão, mas eu convivo com um monte de playboy também. Se eu não for luz naquele lugar e compartilhar a palavra com aquelas pessoas, quem vai pregar pra aqueles caras que estão ali? Deus te chamou pra isso mesmo, pra você entrar em lugares que outras pessoas não entram. E aí, eu me jogo mesmo, mano. Que nem agora, no meio dos maromba lá, mano. Toda hora tô na academia, sempre chega um pra falar de Deus. Sempre, esses dias chegou lá um atleta chamado Coelho. Falou, Yudi, eu morava na Cracolândia. Caramba. Deus me resgatou. E hoje, eu acabei de voltar do Portugal Pro, representando o Brasil. Eu sou um dos maiores atletas do Brasil e eu saí da Cracolândia e eu vivo o evangelho 24 horas. Eu tô feliz que você tá aqui para compartilhar a palavra com esses outros atletas também. A gente entende? não sabe onde Deus vai nos colocar, não né? Sabe, mano. E Deus não permite. sabe. Se você tá lá é porque Deus permitiu. A gente não sabe os planos de não Deus. sabe. A gente quer adivinhar e as outras pessoas que estão fora, a gente também é assim. Quando a gente olha pra vida de outras pessoas, a gente fala, nossa, mas o que ela tá fazendo? Deus é soberano sobre todas as coisas. Se você tá lá é porque de alguma maneira Deus permitiu. É porque pra você tá lá. E as pessoas olham, o que eu mais escuto, né? Quando a pessoa não vê o meu testemunho, não conhece a minha história, olha assim e fala assim, mas todo artista é assim, né? Caga a vida toda, faz tudo de errado. Se esconde em Deus, aí se arrepende, já era. É o que eu mais escuto também, mano. Mas graças a Deus, mano. Graças a Deus. A igreja é isso, é reunião de arrependidos, de pecadores. Graças Ainda a Deus. bem, é. Por quê? Porque eu já sei o outro lado. Já não me chama mais atenção. Entende? Já não queima mais no meu coração. Eu não quero aquilo. Eu quero ter uma base forte pra minha família, viver tranquilo e fazer aquilo que eu amo. Entende? As pessoas, você mesmo perguntou, o que você é? Eu sou um artista. Mas não um artista de fama. Eu sou um artista que vejo as coisas realmente de uma forma diferente. Como arte. Como arte. Como arte. Até o meu sofrimento, eu consigo ver beleza no caos. Eu consigo. É importante, É o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Que nos faz ter essa tranquilidade em meio à tempestade, né, mano? E eu compartilho dessa forma, entende? As pessoas, eu conversando com a Camila dentro do carro, ela fala assim, mas você tá vendo poesia no negócio. Eu falei, eu não tô vendo poesia, eu vivo isso, entende? Eu sinto dessa forma. É impossível eu compartilhar algo que não seja dessa forma. Porque o que vem aqui dentro de mim, eu simplesmente solto através de falas, entende? E como é muito verdadeiro, as pessoas se identificam. Agora, sabe o que eu queria que você nos contasse? Como tá sendo pra você acordar, 5 horas da manhã e treinar nessa nova vida, né? Pegar pesado mesmo, porque você também mudou agora radicalmente. Você tava muito tempo sem treinar, né, Yudi? Tava. Você e a Mila, tava desanimados pro treino. Exato. Mas assim, é aquela coisa. As pessoas olham, por exemplo, um podcast. As pessoas olham a ação, né? Mas ninguém olha o que tem, o corre por trás. De convencer o convidado, de preparar, de ver um espaço, arrumar a iluminação, de preparar, conhecer a história do convidado. Montar a equipe. Nossa, mano, é B.O., hein? Ninguém vê isso.
E ninguém via que há muito tempo eu tinha sido preparado para grandes desafios, né? Eu morava na Baixada Santista, eu acordava todo dia 4 horas da manhã para apresentar o Bom Dia. Então, assim, e voltava bêbado, ia trabalhar no outro dia bêbado. Entendi. E agora tá sóbrio com Jesus, mano. Tá na glória. E tá muito saudável. Me perguntaram. Vamos falar em saudável. Você quer uma gominha multivitamínico? Não é doce, não, né? Sem açúcar. Olha lá. Do nosso parceiro da Inove Whey. É muito bom, né? Bom. Não, mas era uma, mano. É muito Cuidado, bom. tem a dosagem disso daqui, tá? Não, mas acho que pode comer 2 ou 3. 2 por dia. 2 por dia. Você já esgotou sua cota. Você vai levar seu tá kit saudável demais, em casa. Eu tô. As pessoas olham, falam assim, pô, mas mó difícil, né, Yudi? Eu falei, difícil o quê? Mó difícil acordar cedo todos os dias e treinar e depois comer certinho e tal. Eu fiquei 10 anos da minha vida fazendo isso, entende? 10 anos. Acordando 4 horas da manhã, mano. E você não vê dificuldade naquilo que você quer muito, né? Quando você tá determinado. E outra... Porque eu te vejo comendo aquele monte de marmita que... Eu como. Que, gente, você tá comendo pra caramba e eu não vejo você fazer cara feia de pra... De 3 em 3 horas nada. Eu como uma marmita. E com arroz e carne moída, arroz e frango. De manhã eu como... acho que são 4 claras... 2 ovos inteiros, 150 de fruta e 60 de aveia. Você tá sentindo falta de doce, de comer gludice? Nenhum. É que você tá muito determinado, né? Não tenho. E eu não sinto vontade de comer nada fora, porque eu já tô tão cheio da comida que eu tô comendo, que a única vontade que eu tenho é de não comer. Entende? Não. Porque eu tô nessa fase de criar massa. Eu preciso conquistar massa, né? E assim, as pessoas podem achar um absurdo, né? Eu tô ouvindo um monte de coisa. Estão me mandando mensagem falando, você quer aparecer pra tal. Mas, minha vida mudou totalmente. Mas sabe qual que é a realidade? As pessoas se preocupam também com a sua saúde, por isso que falam. Deixa eu falar uma coisa, que isso aqui é importante a gente fazer esse parênteses. Nós, cristãos, começamos a demonizar uma coisa que não tem nada de demônio, são escolhas. A gente olha um fisiculturista e vê um absurdo, mas você vê um homem fazendo natação, você acha que é normal. Lógico, né? Dentro do fisiculturismo existe questões de suplementos, até anabolizantes, mas dentro do esporte em si existe esse tipo de substâncias. Quando o Yudi veio conversar comigo, porque, a gente é parceiro. Sim. Eu não tenho... O que a gente conversa fora, a gente conversa aqui. A gente não tem dessa. A gente até brinca, fala, mano, todas as nossas ideias dá pra trocar ideia como se fosse um podcast, porque não tem assuntos que não podem ser falados. Quando ele falou, eu falei assim, mano, eu só me preocupo com você fazer isso e a questão da sua mente em como receber isso, porque nós sabemos o que isso pode causar mentalmente. Então, se tem especialistas por trás, tem pessoas acompanhando, existe um risco, claro que existe um risco, mas são desafios que nós nos colocamos nas nossas vidas. Tem pessoas morrendo em mesa de cirurgia por causa de obesidade. Eu tenho uma prima que acabou de falecer com tumor no cérebro, com 140 quilos, em cima de uma cama, onde talvez se ela tivesse cuidado um pouco mais do seu corpo, teria sido de maneira diferente. Então daí as pessoas vão olhar e contrapor e falar assim, mas tá cuidando do corpo, tomando anabolizante, a pessoa tá comendo um Big Mac e um refrigerante na mão e tá achando suave. Então, a questão não é também essa desinformação. E o cristão tem que estar inserido em todos os meios. Vão existir cristãos que são fisiculturistas e glória a Deus por isso, porque precisa. Agora, parabéns por assumir essa responsabilidade. Eu te falei. Eu sempre falo, mano, toma cuidado e eu tô aqui pra... Como seu irmão. Você sabe que eu sou o cara que... Mano, a gente até falou hoje no carro, porque... Como a gente se via sempre, agora ele tá numa correria, eu tô em outra, com um confronto. Daí chega e fala assim, mano, quando a gente vê o Yudi, você fica dando bronca nele. Eu falo, mano, porque eu amo ele. Eu falei, amor, para de dar bronca do Yudi. Eu tô acostumado. Mas ele me conhece, mano. Mas assim, as pessoas precisam entender que todo esporte que é de alta performance. De alta performance não é tão saudável assim, entende? Seja na luta também, eu posso tomar um soco e... Você tá louco, mano, tinha que perder 12 quilos, 13 quilos pra lutar. Isso daí também, se for analisar humanamente. Pode até morrer, né, numa luta. Exato. O cara que faz aquele Ironman lá, triatlo, o cara pode morrer também. Não é só no esporte, não, vamos trazer pra religião. Mano, eu fiquei
Nem vou falar com os dias que eu fiquei de jejum, esse tipo de coisa. Mas os jejuns que fazemos talvez seja agressivo pro nosso corpo, mas nós somos alimentados espiritualmente. A Lizzy, quando trabalhava lá no Pânico, tinha que também se submeter a um monte de coisas por causa da sua profissão. Então, todas as profissões ou todas as coisas nas nossas vidas envolvem renúncias. Eu assim, é muito claro essa fase da minha vida, né? Só para deixar claro aqui para as pessoas que estão acompanhando, que fase você está vivendo, Yudi? Eu estou vivendo a fase que eu escuto um direcionamento de Deus e compartilho com a minha família e vivo intensamente tudo. Explica esse escuta o direcionamento de Deus, como que você enxerga por intermédio da palavra. Porque o japonês é assim, ele pega a palavra, medita e extrai aquilo que a palavra diz. Ele é guiado pela palavra. A gente sempre fala muito sobre isso, né? Porque as vozes interiores nos levam para caminhos tortuosos. A gente sempre que chega vai falar da palavra, fala assim, olha aqui o que a palavra diz. No aniversário da Mila, verdade. Aí ele parou e trocou ideia. Olha o que está acontecendo aqui. Olha, Galego, como que essa palavra, a gente troca ideia para que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Vocês vão escutar o Yudi falar, Deus me falou. Quando ele fala Deus me falou, é porque a palavra, como se fosse uma voz viva dentro de nós. Não que ele fique escutando uma voz que tem um canal direto com Deus, mas que a palavra fala, porque ele tem o hábito de ler a palavra. Explica isso pra galera. É assim, se você pegar a Bíblia, ô Galego, tiveram pessoas estudiosos ali que compartilhavam através de falas. E tem outras pessoas que fizeram uma simples ação, mas que estão ali na Bíblia até hoje e são referência em algum momento. Aquela ação vai fazer a diferença na vida das pessoas que acompanham as histórias da Bíblia. Perfeito. Certo? Eu entendi que mais do que as minhas falas, as pessoas se identificam com o processo da minha vida. Entende? Só que a gente precisa entender que todo processo vai ter luta, todo processo vão ter dias assim que você vai querer desistir. Com Jesus ou sem Jesus, né? Exato. E assim, eu simplesmente falei, tudo que Deus me direcionou e eu não arredei, eu não saí daquele propósito, deu certo lá na frente. Entende? Você persistiu naquilo. Eu persisti. Pelo mesmo dando errado, de Deus, né? Direcionamento. Foi o certo de Deus. Entende? Eu não posso julgar porque Deus levou o meu pai. Foi da vontade de Deus. Ponto. E a partir daquele dia eu me tornei mais forte. A questão não é o que acontece, mas como você se relaciona com aquilo que acontece à luz da palavra. É assim. Como eu vivo, eu não tenho controle de nada. Amém. Deus tem o controle da minha vida, mas eu preciso me manter firme no direcionamento dele, entende? Tomar decisões, Em cima da palavra. E são nas pequenas decisões, entende? Porque tem uma coisa até, Yudi, que foi muito bom você falar, porque assim, muitas vezes a gente tá precisando tomar uma decisão. E daí a gente ora a Deus e pede uma resposta, mas às vezes a gente não escuta. Ou a gente para um dia, 2 dias, Deus não respondeu, ou você não viu aquilo que Deus tá fazendo. E você precisa tomar uma decisão. Exato. Porque senão você vai ficar parado, não vai fazer nada até Deus te responder. Talvez Deus até esteja te respondendo e você não esteja vendo. O que você faz? Toma decisão conforme a palavra de Deus. Sim. E ali como foi essa minha decisão, né? Eu fui parar no hospital e fui para os Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos eu tive um tempo com a minha esposa. E ali dentro daquela casa, Deus me mostrou o tanto de coisa que Ele já tinha me entregue. Né? E o porquê que eu tava nessa confusão? Porque eu tava vivendo tudo isso. Aí eu fui, almocei com o Lioto Machida, e aí ele, de uma forma bem tranquila, falou assim: você é um cara que precisa de desafio. Você, sabe? E você precisa cuidar do seu corpo e pá. Olha que louco o japonês, olha que louco. Você viveu isso a vida inteira, né? O seu cérebro, ele pede por um desafio. Olha que louco, eu fico traduzindo dentro de mim isso daí que você fala, pra que as pessoas entendam, porque fala, Deus me mostrou. Às vezes a pessoa olha e fala assim, mano, Deus não me mostrou nada, então eu vou ficar quieto. Não, Deus,
ele age no gerundismo, ele está mostrando a todo instante. Todo o universo manifesta a glória de Deus, só que nós estamos cegos para isso. Isso daí é fruto do Espírito que habita em você, que te traduz aquilo que Deus está falando. Deus falou por intermédio de um amigo aquilo que abriu seus olhos para verdades que estavam ali, você não enxergava. As pessoas precisam ter esse tipo de sensibilidade, né? De estar sensível à voz de Deus. E isso só vai se dar mediante a palavra, só vai se dar mediante eu conhecer a palavra para eu conseguir ver o agir de Deus. Isso daqui é errado, mano, isso aqui já é errado. E você já tem esse direcionamento. Você viu que você estava destruindo o seu corpo, né? Assim, o que me marcou muito foi que o Lioto falou assim, você tá vivendo a mesma coisa que eu vivi. Porque quando eu fui campeão do UFC, campeão mundial, eu depois, e aí depois? Lioto, esperamos você aqui, hein, Lioto, um homem de Deus também, meu. Esperamos você aqui, irmão. A mulher dele também feito. e tal. E assim, ele falou, e depois? Entende? Depois perde muito a graça também. O carro perde a graça, a casa perde a graça. O troféu acaba, mano. O troféu acaba e tal. Qual que é? E eu tava na fase de fazer o curso de comunicação. E ele falou, Yudi, eu tô lançando meu curso, mas o curso não é pra ganhar dinheiro. O curso é a continuidade de anos que eu fiz do meu trabalho e de compartilhar o conhecimento. Eu tô vivendo na fase agora, já tô mais velho, de compartilhar o meu conhecimento. Eu encontrei o meu propósito nesse tempo de vida. O tempo que você tá vivendo, você é muito novo, você não tem que desistir. Agora, quando você tá, japonês? Eu? 30 anos. 30 anos, mano. A galera conhece o Yudi assim já e fala, parece que é velhão, né, mano? Aí ele falou, você tá na fase de desafios. Você tá na fase de produzir, de plantar. Você não pode desistir, não. Você tem que continuar plantando. Se aposentar, né? Você já queria se aposentar? Eu queria me aposentar já, é verdade. Aí eu, olhando tudo isso e tal, foi uma palavra que eu recebi ali. E quando eu voltei pro Brasil, não, minto, eu voltei pra casa lá em Orlando e comecei a correr todo dia ali no condomínio, chamando a Mila, vamos correr. Mano, e eu falava de treinar pro japonês horas e horas, eu ficava brigando com ele. O japonês, relaxa, galego, você é muito radical, você fica sem comer açúcar, você quer fazer bumps, você quer fazer, mano, calma. Mas é isso, às vezes pequenas atitudes vão nos influenciando. Verdade. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu fico muito feliz de ver isso, porque eu sei que vai impactar muitas pessoas. Também, você fala assim, pequenos desertos, você fala, e agora? E eu correndo ali naquele condomínio, aí eu comecei a fazer academia dentro do condomínio. Pá, em uma semana já fiquei diferente, sabe? Eu já fiquei, nossa, tô feliz e tal, tô me amando de Você acabou de relatar um negócio endorfina, que acontece. Né? Foi liberando endorfina. A primeira coisa que libera quando você começa a treinar é justamente isso. Exato. A sensação de felicidade. Não vamos falar de termos técnicos, de coisas palpáveis. Sim. Quando você treina, você se sente com o dever cumprido. Quando você faz aquilo, isso daí te empodera pra fazer coisas adiante. Então você que tá aí em casa, começa a fazer algo, começa a caminhar, começa a andar. Não espera vir uma voz do céu, não. Ele já mandou você cuidar da sua saúde. A minha felicidade sempre era de... não bebia mais, não saía pra rolê, não fazia mais nada. A minha felicidade era só comer. Entende? Então eu queria sair. Isso daí é o mal do crente, né? Às vezes fala crente do casado. Mano. Refrigerante pra caramba, comida só engordando e dava uma deprê à noite porque tô cansado. Aí acordava já injuriado, sentia moleza pra caramba o dia inteiro. Aí eu fui fazer os exames, gordura no fígado estourando, um monte de coisa. Nossa, isso eu já nem sabia. Na verdade, o fisiculturismo foi um livramento. Senhor, abençoe. Aí eu falei assim, eu tô amando isso, entende? Praticar o esporte, ter um desafio. A disciplina também, né? A disciplina. E assim, eu sempre participei de campeonato. É que esse não era o ponto mais forte que saía na mídia. Mas participei de campeonato de skate, campeonato de dança, de tal. E isso, eu amo fazer isso. Da dança, aquela que você fez. Ele fez Mamonas Assassinas. Ele fez um monte das danças dos famosos. Não é nem o resultado, e sim o preparo que me deixa feliz. Eu gosto do preparo, sabe? Todos os dias acordar, mano. Da disciplina ali, porque vai chegar, o troféu vai pra gaveta, mas a questão é tudo que você viveu. O que você viveu durante todo esse processo, né? E ali eu falei assim, quer saber? Tá me fazendo bem. Eu quero que outras pessoas também tenham essa mudança junto comigo, entende? Então eu vou colocar um desafio na minha vida. Ano que vem eu vou competir no fisiculturismo.
E aí, conversei com a minha família e eles falaram, meu, acho que dá certo, que você é meio louco mesmo nessas coisas. E aí eu coloquei. Mas assim, as pessoas olham como nossa, é pesado, mas não é pesado. Isso melhorou muito mais, de acordo com disposição. Mas é porque elas projetam o ideal delas em você. Fala assim, é pesado pra mim, então é pesado pra ele. Quando elas viverem, elas vão entender. E esse é o processo. As pessoas precisam entender muito bem. É muito diferente. O fisiculturismo me ajudou e tá me ajudando muito. Só que eu treino no CT, no centro de treinamento, com outros profissionais. E são atletas realmente. Eu preciso separar muito bem isso na minha cabeça. Por quê? Tem pessoas que vieram da extrema pobreza e através do fisiculturismo tiveram um crescimento muito grande na vida deles. Então eles estão ali como profissionais e atletas que eles vão fazer de tudo para ganhar. Para conseguir se manter, para conseguir pagar as contas, para conseguir é a vida deles que tá ali, eles vivem somente isso. Entende? Então assim, uma boa parte, tem muitos que vão por exageram em anabolizantes e tal, mas eu não julgo. Entende? Quantos outros esportes que eu vivi também junto, que os caras iam no limite. Entende? No limite para poder ter um acompanhamento com profissionais sérios para conseguir viver. Agora, no meu caso, eu não tô ali entre a vida ou a morte. Eu tô ali porque esse esporte tem me ajudado muito a ter uma vida melhor. Entende? Sim. Então, assim, eu tô ali para servir de inspiração para as outras pessoas. E eu não tenho nem como chegar no mesmo potencial que esses outros caras, porque ali é realmente a vida. Eu admiro demais. E eu só de estar ali no centro de treinamento com esses outros atletas me inspira. Porque eu consigo lembrar novamente de como era difícil no começo da minha carreira. E pra mim tá sendo uma pregação todos os dias, quando eu tô ali com cada atleta. E assim, realmente o esporte, a dança, a arte salva e Cristo salva, né? Mas seria tão mais fácil se cada um conseguisse se abrir para conhecer novos talentos que vivem dentro delas, para elas conseguirem se encaixar até mesmo dentro do ministério, entende? Eu gosto de ministério da dança, mas você já dançou alguma vez? Eu nunca tentei. Mas por que você nunca tentou? Entende? O que eu não consigo entender dentro da minha cabeça é quando as pessoas falam, mas por que você tá fazendo isso? Eu falei, mas o porquê eu não faria? Entende? Mas por que eu não posso? Você gosta de conhecer, né? Eu posso fazer. E eu não gosto de conhecer no raso. Eu gosto de conhecer no profundo. Quando eu vou fazer uma viagem... Você é crente, mesmo, você é louco mesmo. A gente Deus viveu vomitará os mornos. Você se joga. É 880. Deus vomitará os mornos. Eu não quero ser morno em nada. Entende? Eu vou viajar para um país, eu não quero conhecer os pontos turísticos. Eu quero ver como é que os caras vivem lá, sabe? Aí eu começo a perguntar, mas qual que é o restaurante que todo mundo come? O mó zoado, mano, mas é o que todo mundo vai, então é lá que eu quero ir, entende? O que vocês comem no dia a dia? É o cristianismo na prática, né? A gente mais falar do que viver. Mais falar e começar a viver. Japonês, sua história e sua história... Mano, eu vivo ao lado disso, né? Pra nós é um grande prazer poder compartilhar isso daqui, que isso daqui pra nós é o mais fácil, né? Porque parece que a gente tá conversando em casa, é o mesmo jeito que a gente conversa em casa, aquela mesa que a gente já derramou tantas lágrimas, né? Tantos desesperos, tantas loucuras, né, mano? Tem história, hein? Tem história. Nem vou ficar falando que eu vou começar a chorar, mano. Mas sabe que é muito louco? É pouco tempo pra contar tudo isso. Nosso tempo tá quase estourando e a gente tá aqui porque a gente já estourou faz tempo. A gente só tá trazendo tudo aquilo porque é tudo verdadeiro. A gente vive a parada. A gente vive a palavra. Mas o que o evangelho me mostrou é que pra você conquistar novas coisas e você atingir novos níveis, você tem que viver uma realidade. Entende? Tem pessoas que vivem o evangelho, mas não vivem um evangelho real. O que seria não viver o evangelho real? Todo mundo vai morrer. Existe o inferno. Existe o paraíso. Existe as tentações. Existe o sofrimento.
E a gente não pode correr de tudo isso. Só aqueles que realmente acreditam em tudo isso vão conquistar novos lugares. E os lugares mais altos. Quando meu pai estava internado, o Galego me mandou mensagem e falou: se prepare, você já viu o inventário da sua casa? Você já viu todas as coisas? Meu pai estava vivo ainda. Se eu compartilho isso com as pessoas vão olhar e falar: mas que amigo é esse que fala pra você se preparar pra morte, sendo que ele está vivo? E eu só recebi mensagem de pessoa falando que não, Deus vai fazer, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é real. Quem sabe a hora de partir e a hora de ficar é Deus. E nós temos que estar preparados, porque é a única certeza que a gente tem, por mais difícil que seja. Naquele momento, quando o Galego falou isso, eu falei assim: esse é o evangelho. Porque a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de ir pro inferno. Sim. A gente não tem que ter medo de sofrer, porque você vai sofrer. E você sabe por onde seu pai foi. Nós sabemos para onde o tio foi, mano. Você vai sofrer. É uma realidade. Entende? É uma realidade. Já é uma realidade. Entende? Ele foi promovido, Então, mano. Você tá louco? Não vejo a hora. Volta Jesus, né, mano? Viver o evangelho é isso. Não ter medo de ter fé. Não ter medo de agir. E de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Entende? O que para muitos pode soar como uma mensagem dura, não é uma mensagem dura, é uma mensagem real. E verdadeira. Verdadeira, entende? O que a gente tá vivendo aqui hoje, meu Deus do céu, mano. Que bagulho louco. Entende? Olha essa reunião aqui. Paniquete, mano, marramudo, zoado, mano. Meu adúltero. O talento desperdiçado por aí. Entende? É o improvável, né, mano? É só Cristo mesmo, e mano. só a gente sabe também as experiências que nós temos juntos com Deus, né? Quantas orações, quantas lágrimas, quantas coisas a gente já viveu e como Deus é fiel na nossa vida, poderoso, porque tudo aquilo que a gente sonhou, Deus tem realizado, porque nós temos sonhado diante de Deus, com o joelho no chão e pedindo: Senhor, nos guie. E é importante que a gente fale também: Senhor, nos guie, porque muitas vezes a gente tem até medo de orar, né? Porque a gente quer tanto uma coisa que a gente fala: ai, não vou nem pedir pra que seja feita a vontade de Deus, porque se Ele me levar pro outro lado, eu não quero viver aquilo, eu não vou nem orar. Ore, porque se Ele não te levar pra onde você quer chegar, Ele vai te levar pra lugares muito melhores, muito mais altos, que vão te dar a alegria no coração. Yudi, a gente tá chegando ao fim aqui do podcast. Bom, é maravilhoso te receber aqui. A gente tava muito feliz, né? Que ia ser você. Eu vou te falar algumas palavras. Eu gostaria que você falasse algo com uma frase ou uma palavra que você se identificasse com isso, que realmente tivesse, que realmente tenha valor e significado para você. Bíblia. A Bíblia é a vida. Cristo. Vida. Graça. Dia. Fé. Muitas vezes escondida. E Deus. Deus eu vejo que é o mistério, mas que você o encontra todos os dias. Amém. Yudi, o que eu desejo é que não interessa o lugar que você for pisar, mas que você leve a palavra de Deus. Amém. Que as vidas sejam transformadas através de você, que Deus te use muito em qualquer lugar que você pisar. Eu tenho certeza que Deus está te levando para uma missão, para um propósito. Então, que você realmente seja luz nesses lugares, que você já é, mas que você seja cada vez mais, sem ego, sem vaidade, se entregue aquilo que o Senhor quer fazer através de você. Muitas pessoas são impactadas através da sua vida. Deus derramou sobre você o dom da palavra, sabe? De você realmente conseguir transmitir lá do mais profundo do seu coração aquilo que você está vivendo e as pessoas sentirem abraçados por Deus através daquilo que você fala. Então que Deus te use muito, muito, meu amigo, muito, você, a Mila, e que você seja um casal referência para essa geração de agora, viu? A gente ama você, ama a Mila, do fundo do coração. A gente ama muito vocês e muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, eu peço que Deus abençoe essa fase aqui do podcast, que Deus continue direcionando vocês, a referência que vocês foram e são até hoje para a nossa vida,
que agora, através dessa audiência, consiga também impactar outras vidas, né? Não só dentro de casa, mas agora com toda essa audiência. E que não falte disposição para vir todas as vezes aqui e compartilhar de uma palavra. E que Deus possa realmente distribuir alegria em cada canto do seu corpo, para você passar todas as vezes isso no vídeo, na câmera. E é isso, eu tô feliz. Amém. Fiquei bem feliz mesmo. E assim, eu já vi em outras fases assim do Positivamente, né? E todas as pessoas que passam aqui por esse podcast impacta uma turma diferente, né? E eu acho que é isso que é o sentido. A obra não para, né? A obra, quando Deus coloca a mão e fala assim, daqui vão surgir novas experiências, vão impactar novas pessoas e que seja o começo de muita luta. Porque é o que eu sempre falo, depois da luta que a gente levanta o troféu. Amém. Né? Então eu não peço que nada fique tranquilo aqui, não. Porque é depois da luta que realmente a gente vai conquistar novos lugares. Nos dê força e coragem, Senhor. Amém. Nós temos um presente aqui pra você. Opa. Meus livros deixa aí, meu livro não tá de presente não, desculpa, viu? Gente. Vai ler em casa. Eu tenho um presente aqui pra você, Yudi. A Mila vai ter que vir aqui buscar o dela. Sim. São multivitamínicos pra tudo que você pode imaginar aqui da Nove Way, maravilhosos. Eu abri seu presente, amigo. Era pra você abrir. Muito bom, muito bom. Ó, tem melatonina, tem vitamina C, tem pros kids que devem chegar ano que vem, né? Sim. Ai, gente. Muito bom. Um japonesinho, uma japonesinha. Mas a Nove Way busca cuidar do corpo de maneira global, né? Unha, cabelo. É uma empresa bem idônea no mercado, então vale muito a pena. Sem contar que existe um propósito por trás de tudo isso. Eu tenho usado bastante. Eu tenho uma falha aqui do cabelo e aí tá crescendo. É que é bem difícil, porque, tava bem sem nada no cabelo. Né? Que... e tá aí crescendo. Agora tá crescendo e eu tô feliz. Já tem até um aí eu vou no barbeiro e falo, não passa a maquininha aqui não, mano. Que tá crescendo, né? Mas é isso, galera. A gente sempre termina com uma oração, né, amor? Fomos muito edificados com tudo isso. Japonês, eu te amo, eu falo isso na frente das câmeras, não tem lugar pra falar. Você faz parte da minha vida. Assim como faz parte da vida de milhares de pessoas, né? Deus sabe como usa cada um. Amo sua família, nós somos praticamente colados, né? Irmãos, né? Posso chamar de irmão. Aquele irmão que sabe que se preocupa com você. Eu sei que você se preocupa comigo. E a gente termina sempre com uma oração. Uma oração porque o que nós estamos fazendo aqui vai ficar para a eternidade. Amém. E felicidade que hoje nossa conversa pode ficar registrada. Que essa conversa possa impactar vidas a serem transformadas. A não deixar mais o mal que toma conta, que está enraizado em nós, vence essa luta. Que possamos clamar a Cristo para que somente diante a presença desse Espírito possamos vencer. Amém. Esse daí que tem causado destruição em milhares de lares, o sedentarismo, a obesidade, a falta de disciplina, e creio que essa mensagem que você deixou poderá impactar pessoas a tomarem vergonha na cara, a levantarem, começarem a agir. Embora ajuda. Tudo já tenha sido feito na cruz, tem a nossa responsabilidade enquanto humanos, mediante a palavra. Gostaria de orar para que a gente finalizasse e agradecer, não só a galera do Positivamente, tanto as pessoas que fazem parte do bastidor e como os espectadores. Compartilhem essa mensagem. É o que eu tenho que fazer. Manda pra alguém, mano. Manda pra alguém que essa mensagem possa edificar esse lar. Se não, fala só, vê o final, que é uma oração, porque de tudo que a gente falou aqui no final, é o melhor. É essa oração que transforma vidas. Amém. Senhor, te damos graças. Amém, Jesus. Graças, Senhor. Graças pelo favor imerecido. Graças por ter nos resgatado, Senhor.
Agradecemos a oportunidade de podermos contar as maravilhas que tu fizeste em nossas vidas, as maravilhas que tu irás fazer, Pai. Nós cremos que milhares de pessoas serão resgatadas pelo poder que há na sua palavra, Senhor. Que essas experiências relatadas aqui possam engrandecer teu nome, Senhor. Que possa haver novas criaturas mediante o poder da tua palavra, que o teu Santo Espírito que pairava sobre as trevas reluza dentro desses corações. Que vidas que estavam adormecidas sejam transformadas, que corpos que estavam sendo destruídos pelo poder do pecado que habita neles sejam abertos, sejam direcionados a um lugar do qual a sua palavra é pregada e vidas sejam transformadas. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, pois sabemos que aquele que começou a boa obra irá terminar. Amém. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. 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 Obrigada, amigo. Obrigada. Esperamos Amém. Você, viu, Mila? Tamo junto. Gente, Beijo. até o próximo Positivamente.